pessoal, então vamos dando continuidade aí, né? Nós vamos continuar falando sobre esse processo de separação para separar dois sólidos. E o que eu vou falar agora é o processo de levigação, né? Igualzinho, a gente viu agora há pouco a flotação que você usa, você usa um líquido para separar sólidos com densidade diferente. No caso aqui, a levigação também. Só que aqui eu não tenho um sólido menos denso que o líquido e outro mais. Ambos são mais densos que o líquido. Só que eu uso esse líquido para arrastar o sólido que tem a densidade menor. Então, qual que é o maior exemplo que nós temos disso? É a separação do ouro da areia, né? Ambos são mais densos que a água, mas eu consigo fazer com que o ouro se separe da areia porque a densidade do ouro é muito, mas muito maior que a da areia. A areia vai girar aí por volta de 2,5, 3 gramas por centímetro cúbico. Então, se você pegar 1 litro de areia, vai pesar por volta de 2,5 kg, 3 kg. Enquanto 1 litro de ouro pesa quase 20 kg, 19,3. Então, você pode ver que o ouro é muito mais denso do que a areia. Então, o que você faz? O que vai aparecer agora é a levigação por meio de calha, né? Mas não é a foto da apostila essa. Mas o que acontece? Você joga essa mistura lá em cima da calha. E aí você joga um fluxo de água, uma corrente de água que vai arrastar essa mistura. Como o ouro é muito mais denso, pode ver que nessa calha é cheia de ranhura. E o ouro vai parando nessa ranhura porque a água não tem força para levar ele embora porque ele é muito pesado. Lógico que esse fluxo de água tem que ser muito bem controlado, tá? Se for muito forte eu levo o ouro também. E a areia vai sendo levada embora. Então você vai processando uma quantidade de areia e vai juntando o ouro que está em pó, em pequenos pedaços, e vai parando ali no fundo, tá? Existe a levigação, e essa sim agora vai aparecer a foto que está na apostila, que o pessoal usa, parece uma bacia, que é cônico, né? Parece um cone invertido, parece um chapéuzinho de chinês invertido, que é a levigação em bateia, que você joga essa mistura de ouro com areia, joga um pouco d'água e vai girando, vai chacoalhando, a areia sobe, né? E acaba sendo lavada pela água. E o ouro que é denso vai ficando no fundo. Você vai fazendo isso até que por fim toda a areia é jogada para fora e fique só a parte mais densa lá no fundo. Sobra só o ouro, se tiver ouro, é óbvio. Certo? Então vamos lá, gente. Outro processo que vai aparecer agora aqui é o processo de dissolução fracionado, que consiste em dois sólidos com solubilidade diferente. Então, o exemplo mais clássico é o areia e sal ou areia e açúcar. No caso que está aparecendo a areia e açúcar por causa que está na apostila. Você tem essa mistura, você sabe que o açúcar ele é solúvel e a areia não. Você joga a água dissolve o açúcar. Depois você pode filtrar essa solução ou esperar decantar para ir para o fundo. Separa e depois deixa a água evaporar. Sobra o açúcar de um lado, a areia do outro. Tá? É um processo bem simples de ser entendido. Ok, pessoal? Então agora, antes de eu ir para a separação de sólido e líquido, nós vamos fazer a atividade 1 aí. E como o vídeo ainda não está muito longo, né? Nesse vídeo está mais curto, vai aparecer os exercícios aqui no cantinho da tela. E eu vou responder para vocês os dois exercícios dessa atividade 1 na página 502. Tá? Então vamos lá. Uma técnica utilizada na separação de diferentes plásticos para reciclagem é a flotação. A tabela abaixo mostra a densidade média de alguns plásticos recicláveis. Então você tem o PET, que tem densidade de 1,35, o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, 0,96 grama por centímetro cúbico, PP, polipropileno, 0,91, e o PVC, que é conhecido por policloreto de vinila. PVC é a sigla dele em inglês, por isso que tem isso daí, que é a densidade de 1,26. Uma indústria produz diferentes peças de roupa utilizando garrafas PET recicladas. Para isso, inicialmente, essa indústria precisa separar o PET de outros plásticos.
Imagine uma amostra de PET contaminada por PEAD, PP e PVC, que a indústria possui à disposição os seguintes líquidos. Nós temos o líquido A, B, C, D e E, cada um com sua respectiva densidade. Qual dos líquidos é o mais adequado para separar o PET dos outros plásticos? O que acontecerá quando o líquido for adicionado à mistura? Bom, se nós vamos usar a flotação, como ele indicou lá em cima, nós temos que pegar um líquido de densidade intermediária para separar ele. Então eu já vou adiantar que o líquido A não serve para nada. Porque o líquido A ele é menos denso do que todos os plásticos, então eu não tenho por que colocar o líquido A, todos vão afundar nele, porque ele tem densidade menor, certo? No caso do líquido B, se eu colocar ele, o único que vai flutuar, que tem densidade menor, é o PP. Tanto PAD quanto o PVC e o PET, que é o mais denso de todos, vão afundar, tá? O líquido C, mesma coisa, tá? Todos vão afundar menos o PP, então ele não serve. O líquido D, você pode ver que a densidade do líquido dele é maior que todo mundo, menos que o PET. Então qual é o que eu vou usar? Vai ser o D. Por quê? O líquido D ele é mais denso do que todos os plásticos, menos que o PET. Como eu quero separar a garrafa PET, eu vou adicionar esse líquido. Os PETs vão afundar, certo? E todos os outros plásticos vão flutuar, então com isso eu consigo separar o que eu preciso. Por que não dá para ser o E? Porque ele é mais denso que todo mundo vai boiar, não vai adiantar nada para eu fazer a separação. Então qual que é o líquido ideal para eu separar o plástico PET dos outros? O líquido D, por ter uma densidade menor do que o PET vai afundar, e maior que todos os outros, então todos os outros irão flutuar, certo? Deu para entender? Não estou aí na frente de vocês para saber se deu para entender ou não, mas depois do plantão a gente tira a dúvida, tá? No início da década de exercício 2 agora vai aparecer, né? É o último dessa atividade 1. Então vamos lá. No início da década de 1980, grande número de garimpeiros foi atraído para a região de Serra Pelada à procura de ouro. Nesse garimpo, o ouro é encontrado misturado à areia, e sua separação se dá para a adição de mercúrio, que é o metal líquido nas condições ambientes, que dissolve apenas o ouro, formando uma mistura conhecida como amálgama. Por sua vez, a separação da amálgama da areia pode ser feita pela passagem de água que arrasta a areia, fase de menor densidade, deixando a amálgama sedimentada. Na sequência, o mercúrio é separado do ouro por aquecimento. O ouro da Serra Pelada é obtido por meio de uma sequência de 3 técnicas, sendo uma delas a separação do ouro do mercúrio pelo aquecimento. Dê o nome das outras 2 técnicas e justifique sua resposta utilizando trechos do texto. Bom, o primeiro, o ouro ele se dissolve no mercúrio, que é um metal líquido. A areia não. Então, quando você adiciona mercúrio, tá? Na mistura de ouro e areia, você está fazendo um processo chamado de dissolução fracionada. Você está dissolvendo mercúrio e areia não. E depois, quando você passa a água e ela arrasta a areia, que é menos densa, e essa mistura de mercúrio e de ouro, e o mercúrio também é muito denso, acaba ficando no fundo, a gente viu que esse processo é chamado de levigação. Então você tem 2 processos aí, além do aquecimento do ouro, separar o ouro do mercúrio pelo aquecimento. O primeiro é o processo de dissolução fracionada e o segundo é o processo de levigação. Beleza? Espero, pessoal, que vocês tenham entendido. O vídeo já está estourando o tempo aqui. Nós vamos ver mais coisas, tá? Nós vamos ver o processo de separação de sólido e líquido e depois fazer a atividade 2 desse módulo, tá? Mas o negócio, nós vamos fazer isso em outro vídeo, beleza? Então, até daqui a pouco.